Você pode achar que o tempo de Hulk Hogan nos holofotes acabou com seu falecimento em julho, mas um novo e potencialmente explosivo capítulo está surgindo agora. Agora, segundo relatos, sua família toma novas medidas que podem levar a um processo por erro médico. Vamos analisar a investigação, as dúvidas sobre a morte e suas possíveis implicações legais com a opinião de um advogado especialista em direito civil e lesões pessoais. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Quando Hulk Hogan, lendário da luta livre, faleceu em julho, aos 71 anos, parecia apenas um fim trágico. Triste fim para um ícone do entretenimento. Nós sabíamos todas as respostas e era isso. Mas não foi esse o caso. Como você sabe, pelo que temos abordado aqui na Sidebar, há muitos detalhes estranhos em torno da morte dele. E agora a família dele está causando impacto no mundo jurídico. Eles acabaram de entrar com uma petição pedindo mais tempo para investigar uma possível ação por erro médico relacionada à morte dele. As implicações podem ser grandes. É o seguinte: nada foi protocolado ainda, ninguém foi oficialmente acusado de irregularidades. Mas essa ação indica isso. A viúva de Hogan, Sky Daly, e seu filho Nicholas Bailey estão considerando seriamente se erros no atendimento médico de Hulk Hogan podem ter contribuído para sua morte. Antes das novidades, preciso recapitular, pois há muito para analisar. Hulk Hogan, nascido Terry Bailey, faleceu em 24 de julho de 2025 em sua casa em Clearwater, Flórida. O Instituto Médico Legal do Condado de Pinellas inicialmente considerou sua morte natural causada por ataque cardíaco devido à fibrilação atrial. Isso é um batimento cardíaco irregular e leucemia linfocítica crônica. Ele desmaiou em casa enquanto se recuperava de uma cirurgia após receber alta do hospital um dia antes. Segundo o Tampa Bay Times, embora a morte tenha sido considerada natural, dúvidas surgiram rapidamente. O Departamento de Polícia de Clearwater declarou ao Law and Crime na época, abre aspas, a polícia de Clearwater ainda investiga a morte de Terry Bailey, o Hulk Hogan, em 24 de julho. A natureza única deste caso exigiu que entrevistássemos várias testemunhas e buscássemos prontuários médicos de diversos provedores, e nossos detetives continuam fazendo isso. Tudo isso leva tempo até que a investigação seja concluída. Nenhum registro do caso, nem imagens de câmeras corporais pode ser divulgado. Nenhum registro, nem imagens de câmeras corporais foi divulgado até agora. A polícia afirma que a investigação segue em andamento. Vou te dizer uma coisa: os amigos e a família de Hogan também se pronunciaram publicamente sobre isso. Jimmy Hart, membro do Hall da Fama, o da WWE e amigo de décadas de Hulk Hogan, relatou à revista People a morte repentina de Hogan. Liguei para ele na noite de quarta-feira. E então, na manhã de quinta-feira, foi quando tudo aconteceu. Então tudo aconteceu de uma hora para outra. Mas foi algo muito positivo. Ontem tudo aconteceu muito rápido. Meu Deus, achávamos que ele estava indo tão bem, sabe? Hart disse que Hogan curtia a vida vendo luta livre, fazendo karaokê com o filho Nick e vivendo sua melhor fase pós-rings, apesar do desgaste crônico após anos de luta livre. Mas enquanto isso, a viúva de Hogan, Sky Daly, levantou questões sobre se complicações de um procedimento no pescoço, uma cirurgia no pescoço que Hogan fez em maio, tiveram algum papel em sua morte. Especificamente, ela afirma que durante o procedimento, o nervo frênico de Hogan, que controla o diafragma e a respiração, foi comprometido. Segundo Sky, esse problema causou dificuldades respiratórias prolongadas e pode ter contribuído para sua morte. 2 meses depois, ela disse ao The Daily Mail: ficar muito tempo com falta de ar deixa a pessoa doente. Não é uma causa de morte súbita e alarmante, mas algo que te desgasta e enfraquece. O TMZ divulgou que, ao ligar para o 911 no dia da morte de Hogan, Sky disse: meu marido não está respirando, ele simplesmente parou. Então isso parece contrastar um pouco com a narrativa do ataque cardíaco, certo? Relatos dizem que Hogan não sentiu dor no peito, nem teve episódio cardíaco
apenas parou de respirar. Segundo essa narrativa, somando tudo, somando ao mistério, aparentemente, um terapeuta ocupacional estava presente na casa de Hogan naquele dia. E esse terapeuta teria dito à polícia que um cirurgião havia cortado o nervo frênico durante a cirurgia recente dele. Segundo o TMZ, fontes afirmam que isso consta em relatório policial e em imagens de câmera corporal ainda não divulgadas. E nós aqui no Law and Crime já solicitamos essas imagens, mas ainda não as recebemos. Segundo a clínica Cleveland, danos a esse nervo podem comprometer seriamente a respiração, explicando a preocupação com esse possível erro cirúrgico. Não sabemos se foi isso que ocorreu, mas Sky tem sido transparente sobre suas intenções, explicando que Hogan ainda não foi cremado, pois a família aguarda uma investigação médica antes de atender aos desejos dele. Se você é fã do Sidebar, já sabe, cobrimos muitos casos e publicamos vários clipes diariamente. E eu vou te dizer, você pode estar se perguntando, como vocês conseguem fazer isso? Usamos a plataforma Opus Clip, então se você está online ou nas redes sociais, isso pode te interessar. Editor de inteligência artificial, tudo em um, que facilita e agiliza cortar, criar e enviar vídeos para redes sociais usando inteligência artificial. O Opus Clip cria B-roll, limpa o áudio e ajusta o enquadramento dos vídeos para qualquer plataforma. É muito fácil de começar a usar. Deixe-me mostrar como. Agora, tudo o que você precisa fazer é ir para Opus Pro/lateral, se cadastrar e fazer o upload de um vídeo. Em minutos, você terá vários clipes editados prontos para usar, seja criando vídeos para TikTok, Shorts ou Reels do Instagram. Opus Clip é a sua solução completa para fazer com que seu melhor conteúdo seja visto por mais pessoas em todas essas plataformas, com apenas um clique. E se você está se perguntando quão bons são esses vídeos editados por inteligência artificial do Opus Clip, é só olhar para o nosso conteúdo aqui no Lei Crime. Nossos produtores usaram o Opus para nos ajudar a cortar e compartilhar trechos de alguns dos nossos maiores julgamentos. Fazemos isso de maneira muito rápida. No Sidebar, sabemos que nossos ouvintes têm muitas opiniões e ideias para compartilhar. Esta é a ferramenta mais poderosa para editar como profissional e ampliar seu público. Experimente. Acesse a barra lateral do Opus Pro e comece a criar vídeos hoje. Antes de começarmos o novo processo, quero chamar Perry Fallock, advogado civil e de lesões pessoais, sócio do escritório Morelli, em Nova York. Feliz por tê-lo aqui, Perry. Bom revê-lo. Vamos começar. Como uma causa oficial de morte, quando falamos, por exemplo, de um ataque cardíaco natural, como isso afeta possíveis ações civis? Bom dia, obrigado por me receber. A certidão de óbito é uma das provas que você pode usar em uma ação civil. Portanto, ela não é a palavra final. Se eu sou o advogado do autor e estou entrando com um processo, eu adoraria que a causa da morte na certidão de óbito apoiasse minha teoria do caso e minhas alegações, mas muitas vezes isso não acontece. Os réus podem usar a certidão de óbito e dizer: está escrito natural. Não fizemos nada de errado, mas esses não são os fatos. Isso não é verdade. Os próprios prontuários médicos vão contar a história do que levou à causa da ação. Agora, quase sempre, ou na maioria das vezes, o coração de alguém para, é a última coisa que acontece antes da pessoa falecer. Agora pode haver várias coisas que levaram a isso e fizeram o coração parar. A parada cardíaca pode ser registrada como causa da morte, mas não indica necessariamente um ataque cardíaco. Então, em outras palavras, isso não impede, não exclui, a possibilidade de alguém conseguir processar com sucesso por erro médico ou negligência. Não, e na maioria das vezes que entro com processo por erro médico ou outro caso, a certidão de óbito não necessariamente apoia a alegação ou teoria do caso que apresentarei. Se você está lidando com um caso em que há um curto período de tempo entre a alta de alguém de um hospital, de uma unidade médica e a morte, isso automaticamente levanta suspeitas? Sim, principalmente neste caso em que parecia haver um dia entre uma coisa e outra. A pergunta vai ser: o que aquela unidade médica, e nesse caso o hospital, sabia? O que eles deveriam ter sabido antes de liberá-lo para casa, especialmente em um período de 24 horas como esse? Eles estavam responsáveis por ele e deveriam saber que ao liberá-lo em 24 horas havia risco. Para algo assim acontecer, isso é um grande sinal de alerta para mim e algo que eu apontaria imediatamente ao apresentar uma reclamação como essa. Qual a importância de ter o Departamento de Polícia de Clearwater
que ainda está investigando o caso. Eles não divulgaram as imagens da câmera corporal, tema já bastante discutido ao longo dessa história. Isso está acontecendo e depois pode haver uma ação judicial. Como isso afeta a situação? Acho que isso é menos importante do que o alerta que acabamos de mencionar. Acho que as imagens da câmera corporal podem trazer contexto. Podem existir fatos que sustentem uma ação civil ou por erro médico. No final, em ações por erro médico, os prontuários médicos prevalecem. As opiniões médicas dos especialistas, o laudo do legista, o relatório do médico legista, a medicina é essencial para sustentar seu caso nessa situação. Todo o resto pode ajudar a fornecer contexto ou dar mais detalhes a essas alegações. Mas se você não tem a medicina, se você não tem a negligência médica, o desvio do padrão de cuidado, você não pode levar o caso adiante, independentemente do que as imagens da câmera corporal mostrem neste caso. Aliás, as famílias podem solicitar ou obrigar a divulgação dos registros durante um processo civil? Durante um processo civil, é sempre possível obter os registros médicos. É a família ou, em caso de morte, o representante, espólio, administrador ou executor. Eles sempre vão poder solicitar os registros médicos. Após iniciado o processo judicial, há formas de obrigar a apresentação de provas, como intimações, se a pessoa não for parte ou se for parte do processo como um dos réus, por exemplo, um hospital, um médico. Eles serão obrigados a entregar todas as informações que possam ser descobertas, tudo o que for potencialmente relevante para o caso terá que ser entregue. Então você vai ter as coisas que você exige das partes e depois as coisas que você pode exigir de terceiros por meio de uma intimação judicial. E de modo geral, quando estamos falando sobre essa alegação de possível lesão no nervo frênico durante um procedimento médico, durante uma cirurgia, você já viu isso ser considerado em uma possível ação de erro médico? Nunca tratei um caso desse tipo de lesão no nervo, então não é algo que já tenha visto. Mas qualquer coisa pode fundamentar um caso de erro médico, mesmo que esteja um pouco distante do que acabou sendo a causa da morte neste caso, então eu acredito que neste caso foi algo relevante. A cirurgia ocorreu em maio e o falecimento em julho. Então, sempre que há um desvio e essa negligência continua ao longo do tempo, e é algo com o qual a pessoa está tendo dificuldades, se isso causa a morte ou causa mais lesões, essa vai ser a questão crítica. Existe uma relação de causa aqui entre o tipo de lesão nervosa que ele sofreu? Bem, antes de tudo, é preciso provar que ele realmente sofreu uma lesão nervosa. Sei que há especulações e comentários sobre isso, mas como disse, os registros precisam comprovar. Então você precisa ter a negligência ou a má prática inicial. Você vai precisar de nexo causal. E quanto mais tempo após a cirurgia ocorrer a morte, mais difícil será prová-lo. Isso não é só uma batalha de especialistas. Os autores vão ter o próprio especialista que vai dizer que há nexo causal e a defesa vai dizer que não. Cabe ao júri, no julgamento, resolver e descobrir tudo isso. Na maioria das vezes, você está certo, principalmente se o caso for a julgamento. Ambos os lados vão conseguir encontrar peritos que defendam teorias opostas e cabe ao júri decidir em quem acreditar. É aí que entra o contexto mencionado antes sobre as imagens da câmera corporal. E se outras testemunhas se apresentarem, é aí que essas evidências realmente começam a entrar em cena. Os jurados são inteligentes o bastante para entender isso no julgamento. Os peritos do autor vão apoiar a teoria deles e os peritos do réu vão apoiar a teoria da defesa. Então você tem que mostrar para o júri que algo errado aconteceu aqui. Vocês devem confiar no nosso perito, pois há várias evidências que sustentam essa teoria. Veja, por exemplo, nessa situação, há relatos de pessoas que procuraram a filha do Hulk Hogan e denunciaram certas coisas de que não gostavam. Tudo isso vai ajudar a contextualizar a situação para o júri, para que eles entendam que os autores têm a teoria correta do caso. Você citou Brooke Hogan, filha do Hulk Hogan. Vou comentar isso antes da atualização mais recente. Então, ela é uma pessoa muito interessante em toda essa história, porque ouvimos o depoimento dela. Ouvimos dela que profissionais supostamente entraram em contato diretamente com ela sobre esse caso. Quando? Ela então, no dia 20 de agosto, ela postou no Instagram, abre aspas, fato. Eu realmente recebi ligações legítimas de profissionais, desde policiais até enfermeiros, que supostamente estavam com meu pai no dia da morte dele, me dizendo que eu preciso ver as imagens da câmera corporal. Preciso obter as gravações do 190, porque elas supostamente contêm informações que poderiam lançar luz suficiente
para mudar a narrativa. Nós, todos têm ouvido esses profissionais falarem com paixão sobre o que testemunharam. Eles continuam me procurando e me pressionando para encontrar respostas específicas até hoje. Eles estão, literalmente, colocando suas carreiras em risco porque sentem que precisam fazer a coisa certa, agora. Ela parece ter suavizado isso porque nós relatamos isso em um episódio anterior do Sai do Bar, que ela disse ao TMZ e Bubba, o esponja do amor. No programa de rádio dele, todos parecem agir corretamente ao falar com Bubba. Vi meu pai e ele parecia ótimo, pronto para um evento de luta pay-per-view. Ela confirmou ao TMZ que viu cicatrizes de incisões no corpo dele, indicando que foi feita uma autópsia. Ela pôde se despedir pela última vez, o que foi muito importante para ela. Fim da citação. Todos parecem agir de boa fé e fazer o certo. Me sinto bem indo para casa, pois vi meu pai e acompanhei a autópsia. Sei que ainda há investigação, mas sinto que todos são honestos e estão fazendo seu trabalho. Mas agora a família tomou uma medida formal para possivelmente entrar com uma ação judicial. Antes de falarmos sobre esse período de apresentação, qual é o significado legal de, se isso for verdade, profissionais supostamente entrarem em contato diretamente com membros da família? Eu não sei do que se trata, mas é interessante, no mínimo. Então, pessoal, o significado legal é relativo àquilo que a informação que eles têm que fornecer. Então, novamente, é o contexto. Eu falei antes sobre o que o júri vê ao final do caso. Obviamente, se um réu tem seus próprios funcionários, seus próprios membros da equipe repassando informações contra ele para os autores, esse é um fator forte na mente deles quando precisam avaliar esse caso e como litigar o caso, ou quão difícil será defender o caso. Então, novamente, as informações médicas, os prontuários, as opiniões dos especialistas, isso é o que vai prevalecer em um caso de erro médico. Mas ainda assim, há um processo e uma história sendo contada de um lado? E se parte da história que os autores têm é que os próprios funcionários do réu estão transmitindo informações ou falando sobre os erros que foram cometidos aqui, isso é um fato forte a favor do autor que os réus não querem ver. Isso pode influenciar bastante a decisão deles entre fazer um acordo ou ir a julgamento. Porque, no fim das contas, eles sabem que o que está sendo dito durante o caso, se isso aparecer em um depoimento ou em outra fase de descoberta, é algo que o júri vai ver. E, no fim das contas, se você é um advogado que está litigando, fazendo qualquer tipo de litígio, você precisa pensar lá na frente. Se esse caso for a julgamento, como isso vai ser? Então é aí que isso realmente vai entrar em cena. E, obviamente, as informações que estão sendo divulgadas precisam apoiar as opiniões médicas. Se for tão diferente dos registros, o advogado do autor pode não ligar muito para isso, ou podem nem usar se acharem que não apoia a teoria deles sobre o caso. Agora, vamos passar para a grande atualização. Na semana passada, a família de Hogan entrou com uma petição no condado de Pinellas solicitando uma prorrogação de 90 dias para o prazo de prescrição, a fim de investigar uma possível ação por erro médico. Então, o documento cita o Hospital Morton Plant, onde Hogan foi declarado morto. Os médicos do Hospital Geral de Tampa, Thomas Rausch, que é ortopedista especializado em coluna, e o Guilherme H. Oliveira, que é especialista em cardiologia e insuficiência cardíaca, e cita todos os outros profissionais de saúde aplicáveis. Perry, por que isso é tão significativo? Você pode explicar exatamente o que isso significa? Para pedir uma petição de prorrogação aqui? Isso é interessante porque é específico da lei da Flórida, já que cada estado tem suas próprias regras no direito civil. A negligência médica tem um padrão diferente. De modo geral, posso dizer pela minha experiência que a maioria dos estados tende a desencorajar processos por negligência médica, seja pelo prazo de prescrição ou pelos limites de indenização. Aqui, o que a Flórida faz é praticamente ter esse período de investigação prévia em todos os casos de negligência médica. Estão divulgando essa petição como se fosse um passo muito importante. Mas, na realidade, isso é meio que o padrão sempre que há um caso de negligência médica que pode vir a ser aberto. E a regra exige que haja uma investigação prévia por parte do autor do processo para duas coisas: garantir que realmente existe um caso a ser aberto. Se nesse período perceberem que não há caso, os autores não deveriam abrir o processo depois. Eles querem garantir que estão nomeando apenas os réus corretos
E aqui já conhecem alguns deles. Eles sabem os hospitais e médicos que o trataram. Mas pode haver mais pessoas envolvidas. E esse é meio que o propósito desse período de 90 dias. Acho interessante que a regra na Flórida nesses 90 dias exija que os réus também investiguem por conta própria. E eles são obrigados a passar pela companhia de seguros deles. Eles são obrigados a supostamente fazer uma investigação informal, o que eu presumo que significa entregar seus prontuários médicos para o autor. E no final, se eles descobrirem através disso, se os réus descobrirem através dos especialistas deles que não há caso, e eles não acham que há uma teoria que permite aos autores apresentar seu caso, devem apresentar uma declaração juramentada ou opinião médica da defesa. Dizem, ei, não achamos que você tem um caso aqui. O objetivo é desencorajar os autores de apresentarem o caso. Então, esse período de 90 dias estende o prazo de prescrição, que na Flórida, para abrir um processo de erro médico, é de 2 anos, então os autores têm 2 anos. Isso só dá a eles mais 90 dias extras durante os quais podem fazer uma investigação e descobrir qual é o caso e o que não é o caso. Esse pedido geralmente é concedido? Sim, parece que na Flórida é uma formalidade sempre concedida pelos mesmos motivos. O tribunal busca restringir questões, garantir presença das partes corretas ou até evitar a apresentação do caso, poupando recursos judiciais. Quando você vê quem está sendo citado aqui e está falando sobre vários médicos e hospitais, e aliás, a expressão abrangente, quaisquer, e todos os prestadores de serviços de saúde aplicáveis, como? O que isso te diz sobre a complexidade desse caso, ou o que isso te diz sobre o nível de responsabilidade, ou responsabilidade compartilhada, ou responsabilidade alegada? Quem foi citado aqui? Isso indica que será um caso complicado. Ao entrar com um processo de erro médico, sempre prefiro que seja o mais simples possível. O caso ideal é quando há um hospital ou médico, ficando claro, 1 a 1. Sempre que você começa a envolver várias instituições na situação, isso indica que você tem uma linha do tempo complicada. Você tem um indivíduo que estava com a saúde comprometido de uma forma que precisou visitar várias instituições. Essas instituições também vão se culpar. O hospital A dirá, a culpa foi do hospital B, fizemos tudo o que devíamos. Agora você luta várias batalhas no mesmo processo, o que sempre complica as coisas. A expressão genérica incluída aqui é comum, especialmente neste estágio inicial, mas o que isso indica é que ainda não terminamos nossa investigação. Achamos que conhecemos algumas partes certas, mas podem haver outras. Isso não vai continuar assim. No litígio é preciso nomear partes específicas. Mas enquanto a investigação estiver em andamento e eles tiverem esse período de investigação prévia ao processo, eles dizem, nós vamos avisar você. Suspeitamos de mais envolvidos. E isso te dá uma ideia de quais reivindicações podem estar sendo potencialmente perseguidas, quão fortes essas reivindicações podem ser, o que estamos analisando como uma possível ação judicial. É difícil dizer só pelos envolvidos. Nos hospitais que foram mencionados novamente, depende do que aconteceu em cada unidade quando você conseguir esses registros. Mas se tudo parece estar baseado nessa lesão no nervo, a teoria seria que cada hospital fez ou deixou de fazer algo em relação a essa lesão no nervo. Para avisar a família, outras pessoas ou ajudar Hulk Hogan, já que ele já havia feito essa cirurgia antes. Então, se você precisa relacionar o processo judicial ou a morte à lesão inicial, todo mundo que teve a chance de ajudá-lo durante esse período vai ser um potencial réu. Vão dizer, você sabia ou devia saber da cirurgia dele. Estava nos registros e você sabia que algo estava errado. Ele tinha dificuldades para respirar porque o nervo foi cortado, esse era um argumento. Seja o que os registros comprovem, devem mostrar a causa, então precisam provar isso. A lesão inicial causou a morte. Como ele foi atendido por vários hospitais, liberado e mandado para casa, será uma batalha difícil de vencer. PEUXIUFALLICK, obrigado pela participação. Essa é uma atualização interessante, mas complicada, em uma história já interessante e complicada. Seguimos acompanhando no Sidebar. Obrigado. Muito obrigado. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por estarem conosco. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouve podcast. Siga-me no X ou Instagram. Eu sou Jesse Weber, até a próxima.